Bom, agora que eu tomei banho, eu posso gravar vídeo, né? Valendo! E aí pessoal, meu nome é George, esse é o Geolê, e já leu... Não! E aí pessoal, meu nome é George, esse é o Geolê, e Gel vai fazer um comparativo entre os livros Faça Alguma Coisa, do Kevin DeYoung, e Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do Heber Campos Jr. Bom, primeiro eu tenho que falar aqui que esse vídeo vai para quem já leu os dois livros, ou pelo menos que já viu os dois vídeos aqui no canal. Já tem vídeo dos dois, do Faça Alguma Coisa, é um dos primeiros vídeos, e Tomando Decisões, do Heber, foi o último vídeo de indicação daqui do canal, beleza? Outra coisa que eu tenho que falar também é que o vídeo do livro do Heber foi muito maior do que o vídeo do Faça Alguma Coisa. Os dois são muito parecidos. Se eu fizesse o vídeo do Tomando Decisões no mesmo formato do Faça Alguma Coisa, os dois vídeos iam ficar muito parecidos mesmo, e não ia ter nada novo. Então eu resolvi ser mais detalhista e mais completo com o livro do Heber. E outra coisa que eu tenho que falar também é que esse comparativo é baseado no que eu achei. Se você lê os livros, você pode ter uma visão diferente, você pode ver algum detalhe que eu não vi que seja relevante também, mas eu vim falar aqui a minha opinião. Com isso eu quero dizer que eu não tô impondo nada, eu não tô ditando nada, eu tô apenas dando minha opinião. Já falei. Então vamos lá. Bom, primeiro vamos ver algumas diferenças assim óbvias entre os dois. O Faça Alguma Coisa é do Kevin DeYoung, da editora Mundo Cristão. A capa dele é simples, não tem nenhum aspecto de textura, nada. Tem 136 páginas, as páginas são meio amareladas. O Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus é da editora Fiel, do Heber Campos Jr. A capa tem uns detalhes muito bacanas, ó. Você vendo assim, tá vendo que só algumas partes refletem. Esses quadradinhos, alguns dele tem reflexo. A capa em geral, ela é emborrachada, é um material bacana. As páginas são brancas, não tem orelha. Tem 140 páginas. Então, em termos de tamanho, os dois livros são bem parecidos. Mas, vamos lá. Eu sei que não é isso que vocês queriam ver. Vocês querem saber do conteúdo. Sobre o conteúdo, eu separei aqui 3 aspectos que eu acho que são mais importantes dentro da abordagem de ambos os livros. A estrutura do argumento é bem parecida, mas as premissas usadas são um pouquinho diferentes. O primeiro aspecto é em relação à vontade de Deus. A vontade de Deus no sentido de mostrar o que a Bíblia fala sobre a vontade de Deus. O DeYoung, nesse livro dele, ele vai ser bem direto e simples no que significa a vontade de Deus. Logo no segundo capítulo, ele já vai falar que existem duas vontades de Deus que a Bíblia apresenta claramente, que é a vontade de preceito e a vontade de decreto. Ponto. Ele mostra ali alguns textos bíblicos, mas ele é bem simples e direto. Ele já assume isso e segue. Nesse caso, o Heber faz um trabalho bem diferente. Ele mostra como é difícil a gente entender esse termo biblicamente, porque existem vários termos no hebraico, no grego, que fala a respeito da vontade de Deus. Ele cita muito mais textos. Ele faz meio que uma teologia da vontade de Deus. Ele mostra diversas citações do Antigo Testamento, diversas também do Novo Testamento, e ele cita alguns outros teólogos que vão falar a respeito da vontade de Deus, o que esses teólogos falam sobre algumas passagens. Então, a respeito do que significa a vontade de Deus dentro da Bíblia, nesse aspecto, o Heber ele faz um trabalho muito mais detalhado, e ele ainda faz 2 tipos de distinção ainda: vontade revelada versus vontade secreta, e vontade preceptiva versus vontade decretiva. O DeYoung ele é bem mais simples do que isso, e essa é uma diferença importante. Porém, pra mim, na minha opinião, quando eu li o Faça Alguma Coisa, que eu li bem antes, eu não senti falta disso, sabe? Pra mim foi tranquilo, eu vi lá a respeito da vontade de Deus e eu já sabia, assim, eu já tinha estudado em outros materiais, então pra mim foi bem tranquilo. Ver isso no Heber de forma mais detalhada foi bacana, porém não foi algo assim, digamos, algo a mais que me acrescentou. Sobre esse aspecto é difícil dizer qual é melhor, porque mesmo o DeYoung sendo mais direto e menos detalhista, é bom que ele vai direto ao ponto. E o livro do Heber tem a vantagem de, no caso de uma pessoa que não conhece sobre isso, nunca fez um estudo, uma análise dos textos bíblicos sobre a vontade de Deus, ela vai acabar tendo facilidade, vai entender melhor o decorrer do livro, lendo o livro do Heber. Então eu acho que essa diferença vai mais
pro público que cada um tem, sabe? Kev DeYoung é de um público americano, imagino que ele pensou que o público dele já estava familiarizado com isso, a respeito da vontade de Deus. E o Weber escreve para a igreja brasileira, não necessariamente para os meios reformados. Na verdade, ele não diz que é por meio de reformar, mas é para a igreja brasileira em geral, e a gente sabe qual é o nosso contexto. Então, enfim, um outro aspecto diferente também é sobre o problema. Qual é o problema que muitos cristãos enfrentam ao querer descobrir qual é a vontade de Deus? O DeYoung diz que o problema é querer saber uma terceira vontade, uma vontade específica, escondida e que a gente deve procurar, e se a gente não procurar, a gente vai acabar se dando mal, porque não é aquilo que Deus quer pra gente. E ele diz que essa vontade não existe. Já o Weber diz que o problema de alguns cristãos quererem descobrir a vontade de Deus é quererem descobrir a vontade de Deus secreta, aquilo que Deus decretou para a vida dela. E mais, ele diz que esses pensam também que Deus apenas escolheu coisas boas e eles têm que descobrir isso. E aí ele rebate isso com dois argumentos. Primeiro, Deus não só escolhe coisas boas pra gente, a vontade dele para nós é que passemos por algumas dificuldades e sofrimentos. E o segundo aspecto é que essa vontade secreta, ela é secreta, e Deus nem sempre tem o desejo de nos revelar, que seja conhecido por nós. Bom, olhando para o problema, eu acredito que nesse aspecto o Weber é mais bíblico, sabe? Porque realmente o aspecto de Deus escolher apenas coisas boas pra nós, haver uma vontade realmente secreta que é exatamente pra nós, eu acho que isso tem mais a ver com o que a Bíblia fala da vontade de Deus para nossas vidas e com o dilema do cristão que às vezes usa meios ilícitos, enfim. Eu acho que nesse aspecto o Weber se saiu melhor. Eu achei muito interessante o que o DeYoung fala, porém, olhando depois o que o Weber fala, eu fico pro lado de cá. E o terceiro aspecto, bem diferente entre os dois, é a solução. Quais são os princípios que eu devo seguir para me orientar em tomada de decisões, nas escolhas da minha vida, de forma que seja agradável a Deus? Ambos vão falar sobre viver com sabedoria, só que o DeYoung vai falar assim, que existem 3 maneiras de se buscar essa sabedoria. A primeira delas consiste em guardar os mandamentos de Deus, que tem a ver com a escritura mesmo, com estudar a Bíblia, com entender o que Deus claramente já disse para nós, sua vontade preceptiva. A segunda maneira é dar ouvidos à sabedoria, e aqui ele fala de pessoas mais velhas, pessoas mais maduras, mais experimentadas na vida, e fala da importância dos conselhos. E o terceiro é clamar por entendimento, e aqui ele vai falar da importância de oração, e dentro de oração ele vai falar um pouquinho também sobre Deus sondar o nosso coração, porque se alguém perguntar, a oração muda as coisas? Que muda, mas a oração não muda Deus, a oração muda nosso coração, para que a gente saiba se o nosso desejo é movido por algo ruim, algo bom, enfim. Já o Weber ele vai falar de 4 caminhos. O caminho da reflexão, que tem a ver com você pensar nas consequências, nas causas, curso de cada decisão que você vai tomar. O caminho do aconselhamento, e dá pra entender o que é, pedir conselhos, saber o que as outras pessoas pensam sobre o que você quer. O caminho da suspeita, que é você analisar o seu coração para ver se as suas intenções são ruins ou são boas. E o caminho da espera, que tem a ver com enquanto você não tem clareza sobre o que você deseja, você para e espera, você não toma uma decisão precipitada. Nesse aspecto, comparando os dois, eu fico mais pro lado do DeYoung, porque além de ser mais direto, eu vejo mais sustentabilidade bíblica, sabe? Não que o Weber não seja bíblico nesse aspecto, porém, me pareceu um pouco mais solto, sabe? Bom, esses são os 3 aspectos diferentes. Eu acho que esses são os aspectos mais importantes no comparativo entre os dois. Primeiro foi a respeito do que significa a vontade de Deus na Bíblia, onde o Weber é mais detalhista, o DeYoung é mais direto e simples. O segundo falado aqui foi sobre o problema, o DeYoung fala de uma terceira vontade, o Weber fala de querer descobrir a vontade secreta, e o terceiro é a respeito de solução, onde o DeYoung fala de escritura, conselho e oração, e o Weber vai falar de reflexão, conselho, suspeita e espera. Ali em aspectos gerais, o Weber eu achei muito mais pastoral, sabe? De querer entender, de querer chegar perto, de ser mais didático, e o DeYoung é mais direto, ele é mais incisivo, ele é mais provocante, sabe? Ele é que vai falar mais sobre, por exemplo, a questão de maturidade, muitos não crescem, homens que não tomam atitude, ao título, tipo, faça alguma coisa, vai lá fazer. O Weber até vai dizer que o quarto aspecto, quando ele fala de o caminho da espera, isso é pra fazer um equilíbrio entre o que o DeYoung fala de faça alguma coisa, sabe? Bom, e se você não tem nenhum dos dois e você me pergunta, Gel, qual você acha melhor? Meu, realmente eu não sei, vai de cada um. Eu gostei de ambos, só que os dois geram consequências diferentes, justamente pelo DeYoung ser mais provocante e pelo Weber ser mais pastoral, ser mais amigo. Não que o DeYoung não seja amigo, mas ele é aquele amigo mais insistente, aquele amigo que dá um empurrão, vai lá cara, vai lá. E o Weber é aquele amigo mais compassivo, que senta do lado, pô cara, eu te entendo, mas não é por aí.
tal. Pois é, você tem que sondar aí de acordo com a sua necessidade, de acordo com a necessidade daquele outro que você quer presentear, né? Às vezes a pessoa quer dar um livro assim pra alguém, enfim. Bom, pessoal, então acho que esses são os aspectos, né, que eu queria fazer a comparação aqui. Eu gostei de ter lido os dois. Isso é realmente uma atividade proveitosa, sabe? Ler mais de um material do mesmo assunto e você fazer a comparação. Eu acredito que isso é algo que faz crescer mesmo o entendimento daquilo. Espero que vocês tenham gostado. Você confere aí agora na tela o vídeo anterior e tem vídeo aqui toda semana. Tchau!